Dependência financeira e emocional nas relações. Algo que me traz uma grande preocupação, principalmente vendo relatos na internet e afins, não só negativos, mas positivos também, e me fazem questionar se a gente reflete o suficiente sobre isso e tem ideia do como romantizar algumas situações pode ser prejudicial pra gente. Eu sou o Jason, sou o seu amigo reflexivo da internet e eu queria conversar um pouquinho com você, refletir um pouquinho sobre as nossas dependências nas relações, principalmente focando na dependência emocional e na dependência financeira. E eu vou pedir pra você ficar até o final desse vídeo pra gente ter essa conversa e reflexão muito interessante a partir do meu ponto de vista e também levando um pouco em consideração o ponto de vista de alguns pensadores para entender como essa dinâmica pode ser prejudicial para a gente e como ter certa independência, mesmo em relações, pode ser algo libertador. Antes de tudo, eu queria falar sobre o motivo pelo qual estou fazendo esse vídeo. E ele vem de um vídeo que eu vi não faz muito tempo, sobre um depoimento que a Kátia Fonseca estava fazendo num programa de TV, acho que da GNT, sobre como foi o processo de divórcio com o marido dela. Eu reuni meus filhos e falei, olha, eu não tô mais feliz nessa relação, queria falar primeiro com vocês. E a mamãe tá indo embora hoje. Eles eram já adultos, tinham 25 e 20 anos. E eles falaram assim, nossa mãe, pode deixar, pode ir que a gente fica com o papai. Nisso, o meu ex-marido chegou e falei, olha, a gente sabe que a nossa relação não tá legal, não é de hoje. Eu tentei, você tentou e tudo bem, deu certo, até hoje. E como a decisão foi minha, eu saio. E eu saí de casa. Olha. Eu fiz minha malinha de manhã, porque uma quarta-feira que eu acordei, falei, é hoje. E fui para casa da minha mãe. Falei, vou ficar 20 dias na minha mãe, até ver para onde eu vou, porque eu não tinha planejado nada disso. E aí que vem a dureza para a família. Por mais que você falasse que a relação não estava legal, ninguém achava que você ia chegar a um ponto desse. Minha mãe chorava, deprimida. Eu falei, mãe, depois de uma semana, deu 10 dias, eu falei, ai mãe, desculpa, o luto é seu. Eu tô indo embora, eu acho bonito o seu luto, mas não é o meu. Porque o meu luto passou mais de 4 anos. Você sabe o que você estava vivendo, né? As sensações internas. E eu tenho a necessidade de dividir com as pessoas. Porque, vamos dizer, você fala pra mim, nossa, Cátia, você já pensou em olhar por esse lado? Eu falei, isso eu não tinha pensado, vou analisar. Então todo mundo já sabia disso. E aí eu fui para um flat. E foi a hora que eu mais me descobri. O que eu abri a mão, que me fazia feliz de pequenas coisas, tipo tomar sorvete no pote, igual nos filmes, a coisa mais boba do mundo. Você fazer uma comida que você gostava e você não fazia só porque os outros não comiam. E que eu queria ir no cinema sozinha, olha que coisa boba. Dar uma volta no quarteirão, sem ter pra onde eu tô a fim de ir. Então eu passei meses me curtindo em pequenas coisas e me redescobrindo nessa situação. Eu tinha pouca roupa, o flat tinha panela, tinha aquelas coisas, eu me virava com o que tinha, eu era feliz. Então essa foi uma virada de busca de felicidade minha, os meus filhos também. Mas ninguém teve o meu endereço por os primeiros 3 meses. Uau! Porque eu precisava ficar sozinha. E eu encontrava as pessoas na hora que elas precisavam de mim, mas na hora que eu estava afim de também colocar eles fazendo parte desse momento. E eu era o oposto disso. Como vocês puderam ver, nesse vídeo ela fala como ela, tendo o dinheiro dela, conseguiu sair de casa, ter um tempo só pra ela, independente dos filhos, do ex-marido e afins, e como isso foi libertador e reconfortante pra ela. E isso pra mim toca num ponto muito muito importante pra qualquer relação. Ter independência financeira não diz que você ama mais ou menos a outra pessoa. Ter independência financeira te inibe do poder daquela pessoa sobre você. E quando a gente romantiza alguns pontos, como sugar daddy, gente que banca, pessoa que é provedora e afins, a gente acaba colocando o outro num espaço de não só subjugação, mas de subservência e coisas nesse sentido. E eu quero explorar um pouquinho mais com vocês. Antes de tudo, também dizer que isso não é só no âmbito financeiro, é também no âmbito emocional, porque ambos acabam exercendo uma espécie de poder. E aqui eu não estou dizendo poder da forma normal que a gente tem, o poder como algo que reprime, etc., e subjuga na fonte, na raiz da causa. Vamos entrar numa relação de poder um pouco mais Foucaultiana.
explicando aqui. Uma relação de poder Foucaultiana é uma relação em que cada um, nas mais diversas esferas de relação, não só no poder público, não só governamental, não só política, mas de família, de escola e afins, em que cada um tenta exercer no outro a capacidade de dirigir a conduta desse outro. E isso gera algo. Pode gerar uma repressão, sim, mas gera um produto, gera uma vida, gera algo que foi exercido por esse poder. Em exemplos mais gerais de Foucault, a gente pode dizer que a escola acaba gerando, com a disciplina, alunos mais dóceis, alunos mais estudiosos. A família, com certas repressões, certas moralidades, gera um ser humano que vai gostar disso, 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 e não daquilo outro, sabe? Não necessariamente é algo ruim, não necessariamente é algo que deturpa, mas molda como as pessoas vão funcionar, molda como aquela pessoa vai ser. E em relações, aqui, falando das familiares, das amizades e dos namoros, casamentos, afins, parte disso, na minha opinião, acaba gerando uma falta de identidade do outro. Então não é difícil a gente ver, em relações saudáveis, etc., as pessoas mudarem seu gosto e acabarem, principalmente quando a gente pensa em casal, tendo uma identidade própria de casal, não uma identidade de um ou do outro. E isso acontece. Os dois estão exercendo poder e eles vão ali, um jogando para um lado, o outro jogando para o outro, e a conduta ali vai se harmonizando, e acho que por isso que muitas relações duram muito e outras duram poucos, porque um não aceita muito bem esse código de conduta, essa relação entre a conduta do outro. E até aqui ok. Mas quando a gente vem de uma relação de dependência, e não dependência mútua, mas de que um depende mais do outro, a gente vê essa imposição da conduta da parte que tem mais poder para a parte que tem menos. Isso a gente vê na relação que tem dependência emocional e na relação que tem dependência financeira. Uma pessoa que é dependente do outro financeiramente e não tem nada que não venha dele, ela é submetida o tempo todo ao poder executado por essa pessoa, porque a vida dessa pessoa depende da dele, e vai acabar se ligando assim por um bom tempo, tanto emocionalmente, porque essa pessoa não vê outras pessoas que podem ajudá-la, não vê outras pessoas que podem sustentá-la tanto quanto esse outro, quanto financeiramente, porque essa pessoa não tem quem te sustente, ela não tem como se sustentar. Se a relação acabar aqui, acabou pra ela. Porque no mundo capitalista, se você não tem dinheiro, você não é ninguém. E quando você se põe no lugar de ser a pessoa provida, de ser a sugar baby, e você não tem uma dependência de como e o que fazer com esse dinheiro, de como ter esse dinheiro, você vira uma pessoa que está aberta e solenemente disposta a ser moldada e ter um papel de subservência ao poder do outro. E esse poder acaba gerando uma pessoa que não tem gostos próprios, se tem, não tem como libertá-los, como foi o exemplo da Kátia, que no momento que ela não via mais futuro naquela relação, ela pôde sair, nem os filhos viraram uma dependência, porque eles já estavam todos adultos e ela já tinha o próprio dinheiro, nem uma ex-marido, e ela pôde ter uma vida dela, sentir como ela era, e sair desse estado de, às vezes, depender do outro, de, às vezes, ter uma identidade com o outro, que não necessariamente é a identidade da pessoa. É uma identidade temporária, é uma identidade construída, é um molde feito a partir da relação, que é algo que a gente não tem numa relação de dependência. Na relação de dependência, o que a gente vê muitas vezes é a pessoa e a rotina da pessoa se transformar em prol da outra, que é quem está trazendo e quem tá provendo. Não é à toa que quando a gente vai para esses perfis de esposa troféu, de dona de casa e pessoas que não vão se prover, a gente vê que elas sempre seguem um padrão de ir ao encontro do desejo do outro e nunca ao encontro do desejo dela. Ela sempre tá indo na academia para ter um corpo bom para o outro, não para ter um corpo bom para ela, para ter um corpo saudável para ela. A gente sempre vê uma pessoa que tá indo fazer compras para ficar bonita para outra pessoa, não para ficar bonita para ela. Pessoa que tá em casa cuidando dos filhos, não porque se importa com os filhos, mas porque é o dever dela para com o outro. A pessoa que tá fazendo comida, não porque ela não possa pedir para alguém fazer comida, não porque ela gosta de fazer comida, mas porque isso agrada ao outro. E como a gente pode não pensar que isso já foi um molde feito a partir dessas relações de poder? Como a gente não pode pensar que isso se deve devido a essa relação de subserviência entre um e o outro, em que o outro tem muito mais poder
sobre essa pessoa. E a gente vê isso também em relações de dependência emocional. Você, às vezes, numa relação de dependência emocional, vê a pessoa até um pouco mais independente em alguns assuntos. A pessoa até reclama com você, a pessoa fala mal do outro, etc, etc. Mas ela, incrivelmente, não consegue se ver fora daquela relação, porque, às vezes, ela tem uma questão interna dela, ou às vezes ela foi se submetendo a uma questão do outro. E daí é outra relação de poder. E que muitas vezes se encontra na teoria da escassez. O outro se põe num lugar tão único para aquela pessoa, se põe num aspecto tão indispensável, tão diferente para outra pessoa, que esse outro se torna dependente dela por achar que não vai conseguir nada melhor. E dentro disso tem coisas que às vezes são únicas porque era uma relação legal, é uma relação saudável, aquela pessoa realmente se mostra diferente de todas as outras, isso é bom pra pessoa, normalmente nesse caso não é tanto uma dependência emocional, mas eles veem que fazem sentido um pro outro, mas muitas vezes o que acontece de fato para ter essa dependência são aqueles tratamentos que a gente já conhece, principalmente quando a gente pensa em gaslighting, que é aquele cara que vai confundir a mente da outra pessoa e fazer com que ela ache que ela é louca, que acha que ela tá vendo coisa onde não tem, acha que ele é a única pessoa que pode amar ela, às vezes joga ela pra baixo, exerce essa dominância de uma forma tóxica e que o próprio Foucault também estabelece que existe sim a repressão como uma forma de exercer o poder, mas não a única forma. E isso acaba acontecendo, o que pra mim é o grande prejudicial dessas relações de dependência. E importantíssimo para que a gente reflita se a gente não está entrando numa roubada assim. Porque eu já dei bons exemplos, acho que são exemplos legais de como essas relações podem interagir e gerar, a partir desse poder, dessa influência da conduta, um ser humano que se submete ao outro e que não tem uma capacidade, uma identidade própria, pessoal, e acaba se submetendo somente àquilo e que te acaba prendendo naquele círculo, que não necessariamente é benéfico. Pode ser, mas não necessariamente é. E é nesse ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Nesse ponto que eu acho que a gente precisa, independente da gente gostar ou não da relação, independente da gente estar confiante ou não na relação, ter independências emocionais e financeiras. E alguma outra, se você souber, quiser sugerir, colocar nos comentários, coloca aqui pra mim. Que às vezes a gente não lembra e tá tudo bem. Mas é importante que dão pra gente um poder de barganha. Assim, porque a gente não precisa ficar sempre dependente do que o outro enxerga como uma conduta ideal. E a gente pode fazer essa troca, porque uma relação, uma boa relação, é baseada nisso, no respeito mútuo, em regras estabelecidas e claras, e na troca equivalente entre os dois, em que um cede de um lado, o outro vai ceder do outro. Uma dupla, uma relação, uma harmonia. E quando você não tem um dinheiro guardado, quando você não tem um acesso a uma opinião além da conjugal, seja um amigo, seja um profissional, um psicólogo, você fica amarrado e dependente no poder do outro, na forma com que o outro pode ou não conduzir aquilo que você faz e aquilo que você pensa. Então, o meu ponto aqui, minha reflexão é, em qualquer relação que você esteja, sendo familiar, pai, mãe, que também podem exercer esses poderes com você, de amizade, que os amigos também podem exercer isso com você. E em relações amorosas, que acho que foi o principal foco aqui dos exemplos que eu trouxe, você precisa se bancar sozinho. Você precisa ser autossuficiente e você precisa ter como barganhar dentro dessas relações. Não como se fosse uma relação comercial, mas a barganha na troca mesmo. Isso é interessante, é inteligente, porque não te deixa preso a essas relações, que podem ser boas em um momento e podem ficar tóxicas no futuro. Não te deixa preso a situações que não são boas e não deveriam acontecer, porque muitas vezes a dependência também gera esse medo e esse recuo, mesmo quando são situações insustentáveis, às vezes até de violência. E essa independência vai fazer com que você tenha um caminho mais simples para quando você quiser mudar as coisas, quiser dar um basta nas coisas, ou quiser conversar sobre o que está acontecendo e entender por que não está tão bom quanto já foi num outro dia. A independência financeira e emocional
te garante que, independente do caminho que você queira seguir, você vai ter sempre a oportunidade de ter um outro caminho para seguir se você quiser. Se você tiver dinheiro guardado, se você tiver como se sustentar, você não precisa ficar em uma relação que não está te favorecendo ou que está te prejudicando de alguma forma, se você não quiser. E a saída dela vai ser muito mais simples e mais fácil do que você acha que seria. E não só isso, mas você não vai precisar estar só se mudando a partir da visão do outro, mas poder também fazer com que sua visão seja nítida e que transpareça ao outro. E ter uma relação boa. É genuinamente um caminho para que você siga a trilha que te faz melhor. E não seja somente moldado pelo que os outros dizem do lado de fora. Porque só você se conhece, só você sabe o momento que você está vivendo ou não. E o quanto estar com o outro pode ser prejudicial ou benéfico para você. E isso vai para qualquer tipo de relação, inclusive de funcionário e chefe, dentre outras. Se você tem um dinheiro guardado, você não precisa se submeter a coisas que pessoas que não têm outro sustento se submetem. Isso vale para o trabalho, isso vale para a família, isso vale para um relacionamento, isso vale até para uma amizade. Então é isso. Em resumo, por favor, tenham sempre como ser independentes dos outros, tendo em vista o quanto as relações são benéficas ou não, e busquem sempre manter essas independências independente do molde de relacionamento que você tá. Isso é importante para que, se você precisar sair dele, você consiga, e se você quiser continuar nele e ter suas próprias iniciativas, seus próprios sonhos, suas próprias conquistas, que você possa também. Você não fique somente dependente da opinião de uma pessoa ou de um grupo de pessoas para fazer aquilo que você deseja. Eu não estou falando isso com base em individualismo, etc, etc. Estou falando isso com base em uma convivência coletiva melhor e mais enriquecedora, porque pessoas independentes, quando se unem, isso é muito mais forte do que pessoas dependentes que estão unidas pelo simples fato de se estar. E é nessa que eu termino por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, um comentário. E se você não gostou, comente também. Vamos trocar essa ideia, me diga o que você acha sobre essas dependências e independências e como relações podem se tornar melhores a partir desse ponto de vista. Se você gostou do vídeo, gostou do canal e está interessado em novas reflexões, se inscreve aqui. Não deixe de ver outros vídeos do canal e eu prometo trazer temas interessantes para a gente discutir, para a gente refletir, porque afinal eu sou seu amigo reflexivo aqui. Vamos trocar essa ideia e vamos continuar vendo para onde a gente vai. Por hoje é só e até a próxima. Tchau.